Olá, meus caros alunos. Na aula de hoje nós vamos estudar os embargos infringentes, que é um recurso interposto exclusivamente pela defesa. Os embargos infringentes, meus amigos, eles são comumente comparados e assemelhados com os embargos de nulidade. E para a maioria da doutrina e os tribunais superiores, eles não fazem diferença entre embargos infringentes e embargos de nulidade. Mas, a rigor, é possível visualizar uma diferença entre estes recursos. Nós chamamos de embargos infringentes quando nós queremos combater uma decisão que tratou sobre algum assunto de direito material. Então nós interpomos os embargos infringentes em relação a isso. A todo assunto de direito material, o recurso cabível seria os embargos infringentes. A decisão combatida, que tem a questão suscitada, ela é de natureza processual, por exemplo, alguma nulidade que foi praticada no processo, a parte ela combate por meio de embargos de nulidade. Então, quando o assunto está relacionado à matéria de direito processual, o correto seria denominarmos embargos de nulidade. Então, existe essa diferença terminológica. Embargos infringentes quando o assunto é de direito material. Por exemplo, a questão de dosimetria da pena, em que a defesa ela disse que o juiz ele procedeu a uma dosimetria de forma errada. Ou então alguma matéria aqui assim, embargos de nulidade, para quando existir algum problema em relação à matéria de ordem processual. Então, quando a defesa está combatendo uma nulidade no processo, ele poderia denominar lá no recurso embargos de nulidade. Então, existe essa diferença prática, entre embargos infringentes e embargos de nulidade. Ocorre é que os tribunais eles não fazem essa diferença. Apreciam tudo como se fossem embargos infringentes. E também não penalizam a parte se ela denominar embargos infringentes quando a questão ela trate apenas de questão processual. Também não pune a parte quando é uma questão de direito material e eles denominam de embargos de nulidade. Então não vai existir esta punição para a parte recorrente, no caso, para a defesa. Estes embargos infringentes, e doravante nós vamos falar assim, eles são interpostos no prazo de 10 dias. Quando é possível a interposição deste recurso? Muito bem, esses embargos infringentes, eles só podem ser interpostos em sede de tribunal. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele prolator um acórdão referente a uma apelação. Então, por exemplo, a parte recorreu por meio de uma apelação e o tribunal julgou. A decisão do tribunal, como ela é composta por um conjunto de desembargadores, nós chamamos de acórdão, certo? Está aqui, no caso, sendo posto o acórdão de apelação. Quando este acórdão ele não é unânime, porque veja bem, quando o recurso de apelação ele é interposto perante o tribunal, ele vai ser julgado numa câmara, normalmente 3 desembargadores. Nós vamos ter um relator, um revisor e um terceiro desembargador para fim de desempate. Então imagine que esse recurso interposto pela defesa, esta apelação foi julgada por eles. O relator concordou pela improcedência da apelação. O revisor concordou pela procedência da apelação. Então estava julgando procedente a apelação. E o terceiro desembargador aqui
concordou com o relator. Qual foi o resultado aqui? O recurso foi julgado improcedente por maioria. Eu estou dizendo aqui que essa decisão foi unânime. Não foi unânime, aliás. Por quê? 2 votaram pela improcedência da apelação, do recurso apelatório, e 1 votou pela procedência da apelação. Então, nesse caso, existe um voto vencido. Foi aqui no meu exemplo o voto do revisor e 2 votos vencedores. Quando existe esta situação dentro do tribunal, nós podemos interpor os embargos infringentes. Nós interpomos, na verdade, em cima deste voto vencido aqui. Nós dizemos, olhe, existe este voto vencido, por isso que eu quero que essa minha matéria seja estendida para os demais membros da Câmara. Ou se os embargos infringentes são de competência do Pleno, isso vocês têm que olhar no regimento interno dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, para ver se eles são julgados na Câmara ou eles são julgados no plenário ou na Corte Especial. Isso vocês têm que ler o regimento interno de cada tribunal em que vocês forem atuar. Então, se eu estou interpondo os embargos infringentes, eu estou solicitando que os outros membros da Câmara também analisem o meu tribunal, o meu recurso. Eu estou solicitando que os outros membros do Pleno analisem o meu recurso de embargos infringentes. Então, esta é a noção dos embargos infringentes. Verificar qual é a decisão dos outros desembargadores. Conseguimos captar? Estamos bem em relação a isso? Então veja bem, outra coisa que você tem que ter em mente, você não pode dizer assim, olha, eu não estou querendo interpor embargos infringentes, porque de repente, talvez, uma pessoa não avisada, que não é o seu caso, poderia pensar assim, eu não quero interpor esse recurso, né? Eu estou com preguiça. Então ele poderia pensar isso. Uma pessoa procedendo dessa forma, ele vai estar vacilando. Porque os embargos infringentes, quando é caso, ou seja, nós estamos diante de um acórdão não unânime. Nós estamos diante de um acórdão que foi julgado por maioria. Ele é de interposição obrigatória, os embargos infringentes. Você tem que obrigatoriamente interpor. Porque se você quiser visar a interposição de um recurso extraordinário perante o Supremo, se você quiser visualizar futuramente a interposição de um recurso especial no STJ, você obrigatoriamente tem que interpor os embargos infringentes. Olha só, isso aqui é matéria sumular dos tribunais superiores. Olha o que é que fala o Supremo na súmula 281. Diz assim: é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Então veja bem, o acórdão foi prolatado por maioria, cabe embargos infringentes. Se eu interpor recurso extraordinário e não interpor os embargos infringentes, o meu recurso extraordinário lá na frente não vai ser conhecido. Conseguiram captar essa situação? E veja, o STJ também fez questão de se pronunciar em relação a isso. Olha só a súmula 207. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Então não tem para onde fugir. Se o acórdão ele foi prolatado por maioria, se o acórdão ele é não unânime e você quer futuramente interpor um recurso especial, um recurso extraordinário, necessariamente você tem que interpor os embargos infringentes. É isso que os tribunais aqui estão falando. Estamos bem em relação a isso? E olha, cuidado, eu posso interpor embargos infringentes decorrente de um recurso de apelação, tá? De um recurso em sentido estrito, de um agravo em execução. Cuidado com esta informação. Estamos bem?
A outra coisa que nós temos que ter em mente é que é possível a interposição também de embargos infringentes no Supremo Tribunal Federal. Isto porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 333, traz esta previsão. É possível a interposição de embargos infringentes quando o recurso ele é analisado, ou a ação é analisado no plenário do Supremo Tribunal Federal. E se existir aqui, no caso, quatro decisões divergentes, aqui assim, no caso, o que o regimento interno ele faz questão de dizer é isso: apenas 4 votos divergentes, é possível a interposição de embargos infringentes. Agora veja bem, é possível também interpor embargos infringentes nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Nós temos 2 turmas compostas, cada turma, por 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Se da votação lá, esses 5 ministros aqui, 2 prolatam voto absolutório próprio, é possível a interposição de embargos infringentes. Estamos bem? E ainda é possível, segundo as jurisprudências do STF, que quando existem 4 ministros que estão realizando a sessão naquele dia, e se existir pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal que prolata um voto absolutório próprio, em sentido próprio, é possível a interposição também de embargos infringentes. Sempre é feito isso porque se pensa que este outro ministro faltante, ele poderia estar votando a favor do réu. Então é uma decisão sempre voltada para poder favorecer o réu. Por isso é possível a interposição de embargos infringentes quando, nesta turma que é composta por 5 ministros, falta um no dia e pelo menos um dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, eles voltam lá com uma decisão absolutória própria. Então vai ser possível a interposição dos embargos infringentes para serem analisados aí futuramente. Estamos bem em relação a isso, meus amigos? A última parte, a última questão que eu queria tratar com vocês em relação aos embargos infringentes é no tocante aos embargos parciais. Então imagine que a defesa interpôs a apelação. E dentro deste recurso apelatório, a defesa estava protestando pela falta, certo, de inobservância do magistrado no tocante a 2 crimes: crime de roubo e crime de estupro. Vamos pensar assim. Vamos dizer assim, que a defesa está dizendo ele nem praticou o crime de roubo e nem praticou o crime de estupro. Aí o que acontece? A parte, ela interpõe um recurso de apelação para o tribunal. E o tribunal vai analisar esse recurso de apelação. Lembra? 3 ministros. 3 desembargadores, no caso. O relator vai fazer o voto dele. O revisor vai pronunciar o voto dele. E o terceiro desembargador também vai pronunciar o voto dele. Muito bem. Vamos imaginar que esse primeiro relator aqui julgou improcedente a apelação em relação ao roubo. Ele diz: ele praticou o crime de roubo. E em relação ao crime de estupro, ele disse: ele praticou o crime de estupro. Então, o relator está julgando totalmente improcedente a apelação. Chegou no revisor. O revisor falou assim: olha, o roubo ele praticou. Então estou julgando improcedente em relação ao roubo. Agora, estupro ele não praticou. Veja que em relação ao estupro, o voto é divergente.
E o terceiro desembargador, o que disse? Ele disse que ele praticou o roubo e que ele praticou o estupro. Ou seja, ele acompanhou integralmente o voto do relator. Nesta situação, o que nós temos aqui? Nós temos um acórdão parcialmente não unânime e um acórdão, o mesmo acórdão, totalmente unânime. Em relação ao roubo, ele teve uma decisão unânime. Não cabe embargos infringentes. Mas em relação ao estupro, a decisão foi por maioria. A decisão foi não unânime. Então presta atenção. É possível a interposição de embargos infringentes em relação ao estupro. Porque tem um voto vencido, lembra? Ó, o revisor disse que não cometeu, que o acusado não cometeu o crime de estupro. Então cabe embargos parciais em relação ao crime de estupro. Vai vir um acórdão. Este acórdão tem uma parte unânime em relação ao crime de roubo e uma parte não unânime em relação ao crime de estupro. Presta atenção como é que nós vamos trabalhar em sede do Supremo Tribunal Federal e em sede de STJ. Olha o que é que o Supremo Tribunal Federal entende. O STF diz assim, ó, em relação à parte unânime, crime de roubo, desde já é necessário interpor recurso extraordinário. Sim, desde já é obrigatória a interposição de recurso extraordinário. E em relação à parte não unânime, ou seja, o crime de estupro, a parte obrigatoriamente tem que interpor embargos infringentes. Então, ó, o que vai acontecer? Em relação ao roubo, ele já tem que interpor recurso extraordinário. Em relação ao estupro, ele tem que interpor os embargos infringentes. E se por acaso os embargos infringentes forem julgados improcedentes, ele vai ter que interpor o novo recurso extraordinário em relação à parte aqui que foi não unânime, em relação a estupro. Ou seja, o STF entende que nós podemos ter aqui dois recursos extraordinários. Um desde já, interposto para a parte unânime, crime de roubo. E outro futuramente interposto em relação ao crime de estupro. Conseguimos entender como é que pensa o STF? Estamos bem? Como é que pensa o STJ, hein? Como é que pensa o STJ? Olha só como é que ele pensa. Mesmo caso, em relação ao crime de roubo, parte não unânime, não podemos interpor o recurso especial. O recurso especial ele vai ficar sobrestado, suspenso. Porque a parte deverá apenas interpor embargos infringentes em relação à parte não unânime, ao estupro. A parte vai esperar os embargos infringentes serem julgados pelo tribunal, e se eles forem julgados improcedentes, é que a parte, nesse momento, vai interpor o recurso especial em relação à parte unânime, ou seja, o roubo, e a parte não unânime, o estupro. Então ele vai interpor só um recurso especial. Resumo da história. Para o STF, você pode interpor dois recursos extraordinários. Para o STJ, você só vai interpor um recurso especial para poder falar de tudo. Olha como nós devemos trabalhar nos tribunais superiores. Então cuidado com isso, viu? Isso aqui é caso de embargos infringentes parciais. Cuidado com isso, tá? Tá caindo em prova.
Isso aqui é prova para gigante. Estamos bem, meus queridos amigos? Espero que vocês tenham catado bem essa aula. Deus seja louvado!